Passando para atualizar então o segundo dia de congresso, aproveitando para trabalhar um pouquinho, revisar alguns almoços, horário do intervalo na hora de almoço. Muita gente, parece que tem mais gente que só chegou para o segundo dia em diante. Muitos trabalhos técnicos, teve os trabalhos técnicos até do pessoal de Rio Grande, era Brasil, eu acompanhei, um trabalho muito legal na engenharia de manutenção. Teve alguns trabalhos de gestão antecipada de manutenção no projeto da planta, achei muito interessante. Teve também um trabalho de dimensionamento, um estudo estatístico de dimensionamento de mão de obra, análise de Weber, e eu achei para máquinas fora de estrada. Fiz acompanhamento de 5 trabalhos técnicos, coletei algumas informações, muitos trabalhos bons, muito trabalho focado em engenharia de conformidade, engenharia de manutenção, muito baseado naquilo que eu sempre falo. Engenharia de manutenção e engenharia de conformidade vai focar num ponto específico, num equipamento, numa falha, num conjunto de falhas de uma parte da unidade, nunca em todos os ativos, que às vezes é uma confusão que o pessoal faz. E também uma coisa que é importante notar é que eu falei ontem, que é importante vir para ver que é possível fazer algumas coisas, mas existe uma estrutura das empresas que permite que esses estudos sejam criados. Mas não só isso. Às vezes a gente confunde achando que não dá para fazer uma coisa, mas é um ambiente da gente que não permite. Dá para fazer, que a gente consegue comprovar isso. Tive contato também com algumas empresas aqui dos estantes. Ressaltar a TEB Sensores, que é uma empresa de monitoramento preditivo. E o diferencial deles é que os sensores são EX, muito robustos. Então, para fazer monitoramento preditivo em áreas que tem poeiras explosivas ou gases explosivos, existe uma restrição na aquisição de componentes para conseguir instalar nessas áreas. A TEB se mostra como uma solução. A área de granéis, a área de extração também de grãos, pode acontecer, de gerar gases, pode tem ambientes explosivos, áreas de refinaria, também acontece isso, então eu achei uma solução interessante. Mas não só. Outro ponto importante em relação aos sensores da TEB é a questão comercial. Por quê? Existem 2 tipos mais ou menos dessa área de sensores preditivos, 2 tipos de relação comercial. A venda do sensor, então o comprador da manutenção acaba sendo a dona do sensor, ou o contrato de aluguel, formato comodato, que é outra forma comercial de adquirir os sensores. Aluga ou compra. Existem empresas que só trabalham com aluguel, existem empresas que só trabalham com compra, mas a TEB trabalha com aluguel e compra. Então, às vezes tu pode colocar isso num CAPEX, na compra, como investimento, ou aluguel, coloca como custo opcional da manutenção. Essas 2 opções aí eu achei muito interessante, muito válido, porque algumas empresas têm restrição na gestão, mas tendo as 2 opções pode solucionar esse problema. Outra empresa que eu tive contato aqui foi a Dynaworks, também uma empresa de assessoramento preditivo. Achei bacana, principalmente a questão, eles compraram agora uma empresa europeia que faz monitoramento de tensão e corrente de subestação. Então, para quem faz gestão na parte elétrica, elétrica e eletrônica da planta, das empresas, é uma opção muito boa, que soluciona um problema que é bem difícil de monitorar. Então é uma solução legal. Outra coisa que eu gostei são sensores menores, um custo-benefício bem atrativo, consegue colocar nos barramentos, nas subestações, ou em mancais de rolamento, nos próprios motores. Então tem 3 opções de sensores com seus custos, benefícios e retornos respectivos, bem interessante. Voltando à questão dos trabalhos técnicos, eu consegui acompanhar um trabalho técnico sobre conformidade humana
uma área de confiabilidade, né? Muito importante, muito interessante, porque não adianta a gente só pensar em confiabilidade operacional, confiabilidade de manutenção, não levar em consideração que quem faz tudo isso são as pessoas. A gente não tinha confiabilidade humana, a coisa não anda. E o trabalho ele foca muito nas questões dos fatores externos, que acabam prejudicando a confiabilidade, e fatores internos. Todo estudo científico, muito importante, muito interessante, para chegar lá nas métricas, né, transformar dados qualitativos em dados quantitativos, para conseguir medir ponderações, opinião de especialista, opinião de gestores, opinião das próprias pessoas, para chegar num fator lá de 10 pontos mais importantes. Então, é um trabalho muito robusto, muito interessante, que pode ser levado, né, e aplicado em qualquer empresa, qualquer setor de manutenção. Muito legal, vou deixar o foto aqui. Para atualizar, a gente teve 2 trabalhos técnicos bem bacanas uma hora de tarde. Um sobre a integração entre o projeto e o setor de manutenção, diretamente ligado naquelas questões onde o projeto adquire um ativo semelhante ao que já tem na planta e não faz as melhorias que a própria manutenção realiza naquele ativo, né? Então, desconsidera-se as lições aprendidas do setor da manutenção e o projeto vem, né, implementa alguns ativos que vão incorrer das mesmas falhas que os ativos, né, que já estavam na planta, apresentavam, tinham sido corrigidos pela manutenção. Então, bem interessante o trabalho técnico, bem bacana. O segundo foi um projeto, o pessoal acho que é da engenharia de confiabilidade da Vale, onde eles criaram uma ferramenta através da inteligência artificial, avalia o índice de qualidade dos planos de manutenção da Vale. Baseado em 8 parâmetros, se não me engano, cria, né, um indicador que vai de 0 a 100 e avalia cada plano de manutenção da Vale. Baseado nesses indicadores, sugere melhorias. Então, para vocês terem uma ideia, a Vale tem mais ou menos 800 mil planos de manutenção e o plano de manutenção que não estão conformes recebe notas negativas e o engenheiro responsável tem que fazer as melhorias para reimplementar o plano. Achei muito interessante, talvez o bom seria cruzar com as falhas, mas é uma coisa bem interessante. Interessante que dessa parte a qualidade do plano ela é avaliada pela aderência, né? Eu acho que talvez se colocasse alguma coisa em relação à prevenção de falhas, teria uma assertividade um pouco melhor, que não necessariamente um plano que está sendo executado e está evitando falhas. Mas por uma análise estrutural, assim, eu achei muito interessante. E tu conseguir fazer a revisão de 800 mil planos de manutenção através de inteligência artificial, usando as tecnologias, né, da indústria 4.0, digitalização, etc. É um ganho muito grande para a empresa, né, empresas que têm setores corporativos, principalmente na parte de manutenção e engenharia de manutenção e também engenharia de confiabilidade. Uma coisa que fica clara, assim, que é importante entender, é que tu resolve um problema de cada vez, né? Ninguém aqui, pelo menos até onde eu vi, trouxe uma solução para a gestão de manutenção como um todo. Tem um problema, se resolve, o problema se resolve. Então, muitos trabalhos realmente técnicos, são trabalhos muito focados na questão de gestão de todos os ativos, gerenciais, mas trabalhos técnicos mesmo, de engenheiros, de inspetores, de técnicos de manutenção, engenheiros de manutenção. É importante salientar que o problema é resolvido, né, configura-se resolvido quando ele não retorna. Então, muitos trabalhos técnicos, né, acabam pegando o período ali e solucionam aquele problema, solucionam ele paliativamente, mesmo com o desenvolvimento do trabalho, mas depois não conseguem manter, né, as qualidades do processo é fundamental. 22º dia, amanhã tem mais. Valeu!